Você já se perguntou por que existe desemprego? Por que existe inflação? Qual o papel do governo em amenizar ou não essas questões e qual o impacto no restante da economia? Qual a relação entre as taxas de juros e de câmbio? Qual o efeito das relações econômicas internacionais, o comércio de bens e serviços, os fluxos de capitais na economia? E talvez a pergunta mais importante: que forças econômicas e sociais determinam o crescimento de longo prazo e como os países podem atingi-lo? Por que algumas economias crescem mais do que outras? Por que existem momentos de bonança e de crise? Tem como evitar uma crise econômica? A determinação dessas variáveis, produção, renda, consumo, emprego, inflação, juros, câmbio, e a maneira como elas se comportam ao longo do tempo, são objeto de estudo da macroeconomia. A macroeconomia entende que o conjunto da economia opera de uma maneira diferente que a soma de suas partes. Ou seja, a macroeconomia é a parte da economia que busca entender o comportamento da economia como um todo, e não apenas do ponto de vista do indivíduo ou da empresa, mas do ponto de vista de um conjunto de indivíduos e de empresas. Este conjunto, muitas vezes, é uma economia nacional, um país. Mas também pode ser uma região dentro de um país, um estado ou um município, por exemplo. E a partir daí, a análise normalmente ocorre a partir de 5 mercados: o mercado de bens e serviços, o mercado monetário e o mercado de títulos, que juntos constituem o mercado financeiro, o mercado de trabalho e o mercado de câmbio. O motivo pelo qual a macroeconomia estuda isso é para tentar entender o que faz um país prosperar, ou seja, que tipo de políticas econômicas um governo deveria pôr em prática para gerar crescimento econômico. Por algum tempo, os economistas acreditaram que poderia haver uma fórmula para o crescimento econômico e o desenvolvimento. A ideia, basicamente, era que os países menos desenvolvidos deveriam copiar o modelo das políticas dos países desenvolvidos e que, no longo prazo, eles também se tornariam desenvolvidos. Hoje em dia, existe um certo consenso que, ainda que existam algumas boas práticas que são válidas para quase todos os países, cada país deve encontrar a sua própria fórmula para o crescimento. Por quê? Bem, porque nunca é possível reproduzir as mesmas condições de um país em outro, a começar por questões mais objetivas, como o território, o tamanho, os recursos naturais, o clima, a existência ou não de saída para o mar, os vizinhos, passando por questões que não se consegue mudar, como a história do país, como que ocorreu a formação daquele país. Houve uma guerra de independência, teve escravidão, o país passou por outras guerras, e até questões bastante intangíveis, como a cultura de cada país. Uma outra parte importante do debate é a existência de diferentes visões dentro da ciência econômica para explicar os fenômenos macroeconômicos. Ou seja, não existe uma resposta única para aquelas perguntas do início do vídeo, de modo que o objetivo desse curso não é buscar respostas definitivas, mas sim oferecer um instrumental para você examinar temas macroeconômicos de maneira informada e ponderada. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo deste mesmo módulo. Mas antes, vamos falar um pouco sobre como o curso está organizado. A primeira parte é dedicada ao estudo dos agregados econômicos, ou seja, antes de tudo, precisamos medir aquilo que vamos analisar. É impossível medir o crescimento econômico sem antes saber quanto uma economia produz. Aqui cabe notar que não é tarefa muito fácil medir os agregados econômicos e seria ilusório pensar que a gente consegue medir o produto econômico ou qualquer outra variável da mesma maneira que a gente consegue medir os fenômenos químicos e físicos. Na segunda parte do curso, vamos ver o funcionamento de uma economia fechada, ou seja, uma economia que não tem trocas comerciais ou financeiras com o exterior. Hoje em dia, esse não é o caso de praticamente nenhuma economia, mas é importante entender como uma economia fechada funciona, pelo menos na teoria, para depois poder analisar o impacto da abertura comercial e financeira, que será justamente o objetivo da terceira parte do curso, quando veremos a abertura dos mercados e qual o impacto que essa abertura tem sobre as políticas econômicas. Na quarta e última parte, vamos discutir algumas questões atuais do debate, principalmente nas áreas de política fiscal e monetária. Aqui, o objetivo vai ser aproximar o estudo teórico do mundo real e ter um gostinho na prática da análise macroeconômica, além de ser uma boa oportunidade de se atualizar sobre as discussões econômicas. Bons estudos!